Bendito seja o nome do Senhor. Amém. É com alegria que outra vez nos reunimos na presença de Deus para adorá-lo. E você que está aqui, que veio com a intenção de buscar ao Senhor, seja muito bem-vindo. Que todas as nossas expectativas espirituais sejam preenchidas, sejam alcançadas, porque o Senhor está entre nós. E conforme cremos, o Senhor faz maravilhas no meio dos seus filhos quando eles o buscam com sinceridade. Os irmãos que estão aqui na igreja já sabem, nós estamos filmando estes cultos, estas mensagens, com o objetivo de alcançar você. Você que evidentemente não está aqui, mas está aí agora, tendo a oportunidade também de participar desse momento de adoração a Deus. Que o Espírito de Deus, assim como falará a nós, que Ele fale a você também. Simplesmente abra seu coração para Deus agora e deixe a palavra de Deus alcançar a sua vida. Foi pensando em você também, mesmo sem saber quem você é e nem onde você está e nem quando é que você vai ouvir essa mensagem, mas foi pensando em você também. É pensando em você também que a gente está aqui. A gente está aqui com o propósito de buscar a Deus, de sermos abençoados, todos nós e você também que está agora acompanhando a mensagem fora daqui da igreja. Quando Moisés viveu entre os midianitas, isso por volta do ano 1520 a.C., ele escreveu a história de um grande homem de Deus, um homem ilustre, chamado Jó. E é assim que Moisés começa a história de Jó, no livro que recebe o seu nome. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Havia um homem chamado Jó. O nome pequenininho, só 2 letras, mas o nome de um grande homem. O texto diz: ele era íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Que descrição bonita para a vida de um homem, não é? Resumida, mas bem objetiva. Em outras palavras, Jó era um homem sério. Jó era um homem autêntico. Jó era íntegro, era correto. Ele não se deixava corromper pela crise de integridade que já naqueles dias assolava a humanidade. Jó conseguia ser honesto no meio da desonestidade. E mesmo em meio ao paganismo, a adoração de deuses diversos, Jó temia e adorava o único Deus, Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. E uma outra virtude de Jó, conforme vimos no relato de Moisés: Jó desviava-se do mal, Jó afastava-se do mal, Jó evitava tudo aquilo que ele sabia iria separá-lo de Deus. Era contrário aos seus princípios, baseados no conhecimento de Deus. Jó era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Moisés continua a descrição de Jó, dizendo que ele era muito rico. Ele tinha 3.000 camelos. Ele tinha 500 juntas de bois e 500 jumentas. E ele tinha também 7.000 ovelhas. A questão é que naquele tempo a riqueza de um homem era avaliada sobretudo pela quantidade de animais que ele possuía, porque terras se possuía com mais facilidade, mas nem todos tinham muitos animais, e Jó tinha muitos. Outra forma de avaliar a riqueza de um homem era em relação à quantidade de gente que vivia a seu serviço. E o texto bíblico diz que havia muita gente que trabalhava para Jó. Ele tinha muitos servos, muitos empregados. Jó era considerado o homem mais notável, mais influente, mais destacado de todo o Oriente. No entanto, é claro que sua maior riqueza não eram seus animais ou seus servos.
riqueza era a sua família. E Jó não foi econômico quando pensou em filhos. A Bíblia diz que ele teve 10 filhos. Eram 7 rapazes e 3 moças. Ô família, hein? Eu fico pensando a mesa de refeições lá na casa de Jó. Tinha pelo menos 12 lugares. Talvez Jó se assentava na extremidade da mesa, a esposa na outra, e aí 5 meninos de um lado e 5 de outro. Ah, meninada. Irmãos, tem coisa mais linda do que criança? Ah, se eu pudesse, eu teria muitos filhos. Mas a gente vive num outro tempo, né? Uma outra realidade. Mesmo sem querer, a gente precisa economizar nesse assunto. Não dá para ter muitos filhos, hoje é muito complicado. Mas uma família grande é tão linda. Tudo bem que de vez em quando dá um brigueiro lá entre a meninada. Aliás, isso que não fala brigueiro, diz uma brigaiada. Piorou, né? Dá uma confusão entre a meninada. Vocês já viram briga de meninos? Eu imagino que Jó via essas brigas constantemente. Ah, mas ele olhava para os seus meninos e pensava: essa é a minha maior riqueza. Ele e a esposa contemplavam os garotos dentro de casa. E o tempo passou e os meninos de Jó foram crescendo e alguns saindo de casa. Essa parte de meninos sair de casa eu não gosto nem de pensar. Porque as minhas meninas saíram de casa muito cedo, estão há 4 anos estudando em São Paulo, no internato, e eu não gosto nem de pensar nesse assunto. Os meninos de Jó foram se casando e foram saindo de casa. Uns ficavam, outros saíram. E é interessante que a Bíblia diz que os filhos de Jó, mesmo depois de grandes, eles eram muito unidos. E uma coisa que deixa os pais felizes é ver os filhos unidos, não é? Os filhos de Jó eram unidos. Eles tinham o hábito de fazer festas na casa uns dos outros. Eles se juntavam para tomarem refeições juntos. Faziam tipo assim, junta panelas. Se bem que acho que eles não faziam junta panela, porque eles eram muito ricos. Eu acho que rico não faz junta panela. Esse negócio, cada um rico com uma panela na mão. A Bíblia diz, inclusive, olha, lembrei, a Bíblia diz que eles faziam banquetes. E cada um oferecia um banquete para os outros irmãos. Coisa muito chique. Eram unidos. Jó se alegrava com a união dos seus filhos. Mas tem uma coisa muito interessante. A Bíblia diz que continuamente Jó se levantava de madrugada e ele orava pelos seus filhos. Ele dizia: ó Deus, abençoa meus filhos. Jó intercedia pelos seus filhos de madrugada continuamente. Nós, pais, devemos orar sempre pelos nossos filhos. Devemos entregá-los todos os dias na mão do Senhor. Eu sei de alguns pais que fazem parte do povo de Deus e que, quando a gente fala desse assunto, eles sentem uma tristeza grande porque têm os filhos afastados do caminho. E muitos deles foram criados no bom caminho de Deus, no entanto, hoje estão afastados. Mas eu quero aproveitar e dizer para você, se porventura você tem vivido essa tristeza, não perca a esperança. Enquanto há vida, há esperança. Continue dando um bom exemplo para os seus filhos, continue orando por eles, continue dizendo palavras certas em horas oportunas, e creia que o Senhor está agindo. Eu gosto muito de um texto de Ellen White. Isto foi publicado numa revista adventista americana chamada Review and Herald, em 1902, há mais de 100 anos. E de tanto usar esse texto para confortar alguns pais aí pelo Brasil afora, eu já o decorei. A irmã White diz assim: o último trabalho intercessor de Cristo, antes que deixe de lado seus vestidos de sacerdote, é apresentar as orações dos pais pelos seus filhos. E ela segue dizendo: eu vi um anjo poderoso ser enviado, e milhares de filhos se lembrarem dos ensinamentos da infância e voltarem justamente antes que se feche a porta da graça. Você já pensou nisso? Um anjo poderoso, diz Ellen White, será enviado na hora final, e muitos filhos se lembrarão dos ensinamentos da infância, e antes que a porta da graça
feche, eles voltarão, milhares voltarão. Portanto, não perca a esperança. Faça como Jó, continue intercedendo pelos seus filhos. Mas a história segue. E a Bíblia diz que um dia, quando os filhos de Deus foram adorar ao Senhor, um intruso estava no meio deles. O anjo rebelde que havia sido expulso do céu se apresentou no meio dos filhos de Deus. E vendo Deus a Satanás, disse assim: de onde vens? E ele disse: eu venho da terra. Eu tenho rodeado a terra e passeado por ela. Que lugar ele resolveu para passear? Logo por aqui. Mas esse é um fato. Ele não só passeia por aqui, mas ele resolveu morar por aqui. Mas ele não morará aqui para sempre, porque esta será a eterna morada dos filhos de Deus. E não vai haver nem raiz nem ramo do pecado, está escrito. Porque o Senhor estabelecerá aqui o seu trono de justiça. E quando Deus está presente, o inimigo está fora, em nome de Jesus. Eu tenho rodeado a terra e passeado por ela, disse o diabo. E aí olha o que Deus disse: então você tem visto o meu servo Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Deus conhece seus filhos, cada um deles. No Salmo 1 está escrito assim: o Senhor conhece o caminho dos justos. E foi o próprio Deus que, tornando-se homem, habitou entre nós. E lá em João 10, Jesus disse assim: eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Deus conhece seus filhos. Deus vê cada um de nós. E Deus tem prazer na vida dos seus filhos. E Deus disse para Satanás: observaste meu servo Jó? E o inimigo disse: ah, sim, eu tenho percebido. Porque o inimigo também observa os filhos de Deus. Deus observa para abençoá-los, para ampará-los e ajudá-los. O inimigo os observa para persegui-los, para derrotá-los e para vencê-los. Eu tenho observado, sim. E Deus disse: você vê que ele é um homem íntegro e fiel. E Satanás disse: vejo, mas tem uma questão que o Senhor precisa ver e que eu já tenho visto. Ele é fiel ao Senhor por interesse. O Senhor o tem abençoado de tal maneira, e ele tem prosperado tanto, e ele se tornou um homem tão rico. Ora, e quanto mais ele te adora, mais enriquece. Então, disse Satanás, está havendo aí uma troca de benefícios. O Senhor abençoa, ele me glorifica. Ele me glorifica, o Senhor o abençoa. E todos dois se sentem bem com isso. Satanás estava não só questionando os motivos de Jó por adorar a Deus, mas os motivos de Deus por abençoar Jó. É como se ele dissesse assim: o Senhor está comprando este homem. O Senhor tem abençoado com muitas coisas. Tira as coisas, tira os bens, e o Senhor vai ver que ele não lhe adora mais. E Deus disse para Satanás: vá em frente e tente provar seu ponto de vista. Sabe por que Deus disse isso? Porque Deus conhecia Jó. Deus sabia os motivos por que Jó o adorava. Deus vê, irmãos, além daquilo que os olhos veem. O Senhor sabe tudo que está na minha mente e no meu coração. E Deus sabia que Jó era um homem íntegro, não no exterior apenas, mas ele tinha um coração íntegro, abençoado pela presença de Deus nele. Vá em frente, Deus disse para o diabo, e tente provar seu ponto de vista. E nós conhecemos a história. Uma perdição dessa, o diabo rapidinho foi fazer sua obra maldita. E a Bíblia diz que um dia Jó estava em casa quando um dos seus empregados chegou desesperado e disse: Senhor, vieram os sabeus, o povo do Oriente, do deserto, e eles roubaram todos os bois, todas as jumentas que estavam no campo, e ainda os seus empregados que tentaram resisti-los foram assassinados. Eu escapei e vim lhe dar a notícia. E a Bíblia diz que esse homem não havia saído quando o segundo chegou e disse: Senhor, eu tenho notícia ruim. É estranho, mas todas as suas ovelhas estavam lá no campo, e de repente desceu
ovelhas foram fulminadas, inclusive morreram os pastores que cuidavam das ovelhas. Eu consegui escapar e vim lhe dar essa notícia triste. E aí o terceiro chegou antes que o segundo saísse e disse: olha, Senhor, os caldeus se dividiram em 3 bandos, eles fizeram uma estratégia e eles roubaram todos os seus 3.000 camelos. Camelos são animais grandes, animais fortes, extremamente úteis e caros. Eram 3.000 e os caldeus roubaram todos, Senhor. E eles mataram os homens que cuidavam dos animais. E eu escapei e vim lhe dar a notícia. Você já pensou de uma hora para outra, toda a riqueza acumulada de uma vida de trabalho, de dedicação, de esforço, com honestidade, tudo isso está desfeito? Mas o pior estava por vir, porque a Bíblia diz que um quarto homem chegou e disse: Senhor, o Senhor terá que ser forte para ouvir isso. Eu não sei se alguém aqui já ouviu uma palavra desse tipo. Você precisa ser forte para ouvir o que eu tenho que lhe dizer. Quando alguém diz assim, quem se sente forte? Senhor, os seus filhos todos estavam reunidos na casa de seu filho mais velho. Eles estavam felizes. Eles comiam e bebiam juntos. Quando de repente um vento soprou do deserto, uma ventania incomum e tão forte, que toda a casa onde eles estavam, certamente uma grande e linda casa, toda a estrutura da casa foi abalada pelo vento que veio do deserto, de modo que a estrutura da casa não resistiu, o edifício ruiu, caiu, e seus filhos estão lá dentro. Os seus filhos estão sobre os escombros, os seus 10 filhos estão mortos. Eu imagino que a princípio é provável que Jó não tenha acreditado na notícia. A gente sempre fica com a esperança de que haja alguma informação aí errada, equivocada. Talvez foi em uma outra casa, foram outras pessoas, ou então ainda que tenham sido meus filhos, eles estejam machucados, mas não mortos. E eu fico imaginando Jó correndo para a casa de seu filho mais velho, e de repente ele vê aquele monte de escombros e muitas pessoas ali em volta, tristes, chorando, e vem consolar Jó. E eu fico imaginando aquele homem talvez tentando remover algumas pedras, levantar algumas madeiras, na esperança de que algum de seus garotos ainda viva, esteja precisando de socorro. Mas cada pedra que é levantada, cada madeira que é tirada, é só a confirmação de mais um filho morto, até que os 10 corpos são tirados debaixo dos escombros, são colocados nos caixões e são enterrados. Sepultar os pais deve ser uma experiência muito triste, mas eu imagino que para os pais sepultar filhos é ainda mais difícil, deve doer ainda mais sepultar um filho ou outro. Mas imagine a situação de Jó. Foram seus 10 filhos. Jó olhou os caixões descendo a sepultura e certamente pensava: aí estão os meus meninos, aí estão os meus garotos, aí estão aqueles que sentavam-se à mesa comigo, que falavam tantas coisas, às vezes até algumas bobagens, mas é tão gostoso ouvir a voz deles. Meus meninos estão aí, vão todos para debaixo da terra. E eu imagino Jó voltando para casa. E no capítulo 1, a partir do verso 20 do livro de Jó, a Bíblia diz assim: que Jó levantou-se, rasgou as suas roupas, rapou a cabeça e se lançou no chão. Rasgar a roupa, rapar a cabeça era um costume da época para demonstrar tristeza, angústia, dor. Jó rapou a cabeça, rasgou a roupa, se jogou no chão. E ele reclamou, ele blasfemou, ele questionou a Deus. É assim que está escrito? Não. O texto diz: ele se lançou em terra e adorou. E na sua adoração ele disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome
no Senhor? Oh, que coisa tremenda! Isso é, humanamente falando, inimaginável. Isso não é possível pela força humana. Isso só é possível quando a força de Deus está viva em nosso coração na hora da dor. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Vocês estão vendo com quem que eu aprendi minha frase predileta? Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que em tudo isso Jó não atribuiu a Deus falta alguma. Mesmo com tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. E outro dia, quando os filhos de Deus se reuniram para adorar o Senhor, lá estava um intruso no meio deles. E Deus, vendo a Satanás, disse: de onde vens? Ele disse: da terra. Então você tem observado Jó. Você tem visto que ele permanece íntegro, reto, temente a Deus, desviando-se do mal, a despeito de tudo o que tem acontecido com ele. E o inimigo, na sua ousadia e na sua arrogância, ele disse: pele por pele. E tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Toca nos ossos e na carne dele, e o Senhor vai ver que ele blasfema. Então, mais uma vez, Deus disse para o diabo: vá em frente e tente provar seu ponto de vista, mas poupe a vida do meu filho. Deus conhecia Jó. Deus sabia por que Jó adorava. Então, não demorou que algumas feridas começassem a aparecer no corpo daquele homem de Deus. Eram tumores malignos. A Bíblia diz que desde a planta do pé até o alto da cabeça, todo o corpo de Jó ficou cheio de feridas, tumores. Aquilo certamente doía, ardia, coçava. Não havia uma posição sequer cômoda para Jó. Ficar em pé não dava. Sentar-se, pior ainda. Deitar-se, como deitar-se? Não havia nenhuma posição cômoda. A Bíblia diz que Jó ficou completamente desfigurado pela doença. A mulher de Jó, tão desesperada por ter perdido os animais, perdido os empregados, perdido os filhos, e agora vendo o esposo com aparência de morto, ainda que vivo, a mulher desesperou. E vendo Jó fiel a Deus, no seu desespero, a mulher de Jó disse: ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa o teu Deus e morre. Jó, é melhor para você morrer do que viver na condição em que você está. É como se ela dissesse: Jó, não dá mais para crer, não dá mais para esperar, não dá mais para confiar. Deus abandonou você, Deus abandonou a gente. Jó amaldiçoa a Deus e morre. E Jó disse assim: ei, não perca a sua sanidade. Você está falando como uma mulher louca. Se nós recebemos o bem de Deus, por que não receberíamos o mal? Em tudo isso, Jó não atribuiu a Deus, está escrito, falta alguma. Meu Deus, o que é isso, mano? Que fé extraordinária. Eu gosto de dizer que quem tem fé vê o invisível e crê no impossível. A fé é um dom de Deus, é uma revelação de Deus, direcionada para aquele que se submete ao Senhor e permanece nas mãos do Senhor, dependente do Senhor. A fé é um dom de Deus, é uma revelação de Deus. Há um pensamento que diz assim, que eu vi outro dia, diz assim: a fé é a certeza de estar sendo carregado, mesmo quando em nenhuma parte existe um apoio palpável. É bom, não é? Vou repetir. A fé é a certeza de estar sendo carregado, mesmo quando em nenhuma parte existe um apoio palpável. E eu gosto também de um pensamento curtinho que diz assim: Senhor, eu não te entendo, mas eu confio em Ti. Senhor, eu não te entendo, mas eu confio em Ti. Quantas vezes você não entende por que Deus faz ou permite que certas coisas aconteçam, mas a despeito disso continue confiando no Senhor. A notícia
da situação miserável de Jó se espalhou rapidamente. Vocês sabem que notícia ruim não corre, notícia ruim voa, né? E logo a notícia correu por todas as partes. O mais notável homem do Oriente agora parecia ser o mais miserável de todos. A Bíblia diz que 3 amigos de Jó vieram visitá-lo, na intenção de confortá-lo. E quando os 3 amigos chegaram e viram Jó, eles não o reconheceram. Jó estava completamente desfigurado. Alguém certamente identificou e disse: lá está Jó, desfigurado pela enfermidade. Os amigos de Jó ficaram tão perplexos diante da condição de Jó, que era pior do que o pior que eles tinham imaginado, que a Bíblia diz que eles ficaram por 7 dias quietos diante de Jó, sem sequer conseguir falar uma palavra. Eu não sei se já aconteceu com você de visitar alguém enfermo, e quando você chega lá, a condição é pior do que a que você imaginava, e você perde as palavras. Você não sabe o que dizer pela situação tão complexa, pelo sofrimento tão intenso. Eu já estive assim em algumas situações. Você é preparado para confortar, mas você é impactado pelo desespero da pessoa, e por algum tempo você não sabe o que dizer. Os irmãos de Jó, os amigos de Jó, ficaram 7 dias quietos diante dele, sem saber o que dizer. E aliás, quando a gente não sabe o que dizer, realmente é melhor não dizer, senão a gente pode falar alguma bobagem. E outra coisa, só a presença, ainda que sem palavras, já traz conforto para quem está sofrendo. Só essa demonstração de empatia, de interesse, de cuidado, por ficar junto, por estar próximo, só isso já é uma bênção para quem está sofrendo. E os amigos de Jó ficaram calados por 7 dias, até que diz a Bíblia, o próprio Jó quebrou o silêncio. E ele disse assim: teria sido melhor se eu não tivesse nascido. Teria sido melhor para mim se um aborto espontâneo tivesse acontecido e a minha história fosse como a história de muitos que nunca viram a luz da vida. Se eu nunca tivesse nascido, eu não estaria sofrendo como sofro, eu estaria em paz, descansando. Ei, Jó estava triste, a sua confiança estava firme em Deus, mas o seu coração está triste. Então aqui tem uma lição para nós todos. Confiar em Deus não significa não ter o direito de sentir tristeza em algum momento e de algum momento derramar algumas lágrimas. Uma vez eu estava muito triste diante de um amigo por causa de uns problemas, e ele viu que eu estava me segurando para não chorar. E ele, sendo uma pessoa muito sensível e inteligente, ele olhou para mim e disse assim: Gilson, pare com isso, você não é uma máquina, você é apenas um homem. E eu nunca esqueço quando ele disse assim para mim: o que corre nas suas veias, Gilson, não é óleo diesel, o que corre nas suas veias é sangue, você é apenas um homem. Você tem o direito de se entristecer, você tem o direito de chorar. Irmãos, nós confiamos em Deus, mas nós não somos máquinas, e o nosso Deus sabe muito bem disso. Mesmo o crente tem o direito de entristecer-se, mas o crente que confia no Senhor, ele não vive na tristeza, porque no meio do caos Deus se revela a nós, e passada a crise nós nos tornamos ainda mais fortes do que antes. Bendito seja o nome do Senhor. Jó estava muito triste, e aí o livro de Jó, em realidade, em sua maior parte, é um diálogo entre Jó e seus 3 amigos. Os 3 amigos de Jó tentaram confortá-lo, mas eles tinham um sério problema. A despeito de boas intenções, eles tinham uma ideia equivocada sobre a razão do sofrimento. Na cabeça deles, todo sofrimento era um castigo de Deus por causa dos pecados da pessoa, senão dos pais daquela pessoa. Essa era a ideia que estava inserida na mente daquelas pessoas. Então, nos capítulos 4 a 37 do livro de Jó, há um diálogo entre Jó e seus 3 amigos. Os amigos insistiram com Jó no seguinte sentido: confesse os seus pecados, e quem sabe Deus lhe perdoará e tirará a maldição. E Jó dizendo: mas eu tenho confessado.
interessado. Eu tenho procurado viver em integridade diante do Senhor. E os amigos de Jó diziam: Jó, pare com esse orgulho, confessa. Existe alguma coisa escondida, confessa. Quem sabe Deus tirará a maldição. E há um diálogo entre Jó e seus 3 amigos durante a maior parte do livro de Jó. Há um momento quando algum deles diz assim: Jó, desse jeito você vai morrer, se você não mudar seu pensamento. Deus vai matar você. E Jó responde assim: pois ainda que ele me mate, nele confiarei. Mais graças às palavras mais bonitas de Jó, as que estão no capítulo 19, quando Jó diz assim: quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem registradas num livro, que com pena de ferro e chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Que palavras são estas? Que palavras são estas que devem ser registradas num livro, que devem ser esculpidas numa rocha? São estas: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. E depois de revestir este meu corpo na minha pele, ainda na minha carne eu verei a Deus, vê-lo-ei com os meus próprios olhos. As palavras são estas: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele está no comando, ainda que eu não entendo o porquê dele permitir certas coisas. Eu não entendo, mas eu sei que Ele vive, eu sei que Ele está no comando, eu sei que Ele me conhece, eu sei que Ele me guia, eu sei que Ele vive, e eu sei que no final Ele vai se manifestar, Ele vai reinar, e reinarão com Ele todos aqueles que nele confiam. Seja glorificado o nome do Senhor. Ah, que homem notável, irmão. Que homem de Deus. Uma vez, isso já tem vários anos, eu posso até precisar o ano, foi em 1992. Eu era um pastor ainda bem jovem, e eu cheguei para pastorear um distrito em Itabuna, no sul da Bahia. No primeiro sábado que fui apresentado na igreja sede, à noite houve um programa dos jovens, que a gente chama de hora social. E eu fui lá e está ali entre os meus novos jovens, né? E eu me lembro que houve uma brincadeira lá na hora social, assim, uma competição. Algumas pessoas tinham os números escritos nas costas, colados assim com papel, e elas ficavam tentando uma descobrir o número que estava nas costas do outro, e claro, cada um evitava, escondia seu número, e o outro tentava ver. E eu sei que eles foram eliminando os que perdiam, até que ficaram só 2. Um jovem já mais maduro, imagino que com uns 30 anos, e um garoto de uns 18 anos. Os dois ali disputando, mas o garotinho mais novo, mais ágil, ele conseguiu descobrir o número que estava nas costas do outro e ganhou. E o prêmio dele foi uma caixa dessas de bombom de chocolate. Entregaram o prêmio para ele, e o menino saiu correndo, abraçou uma senhora magrinha, e ele abraçou, que chegou assim, balançá-la, jogá-la no ar, e em seguida entregou a caixa para ela e deu um beijo. E havia um senhor, um irmão ao meu lado, e eu disse para ele assim: aquele garoto ali abraçando aquela senhora, ela é a mãe dele? E o irmão me disse: é, pastor, é a mãe dele. A cena me chamou a atenção, porque normalmente não é comum adolescentes demonstrar carinho assim em público aos pais. Não que não possam fazer isso, mas via de regra eles não fazem assim. Me chamou um pouco a atenção, e o irmão que estava ao meu lado seguiu apresentando o garoto para mim e disse: olha, pastor, esse aí é um menino de ouro. Esse menino, o irmão me disse, ele está inclusive fora daqui da cidade, porque ele está comportando esse trabalho de vender livros da igreja, que normalmente os estudantes fazem nas férias com o propósito de conseguir recursos para pagar os estudos. E ele disse: esse garoto está comportando lá em Valência. Ele veio só passar o final de semana com a família, mas ele está trabalhando lá. Ele
está inclusive, pastor, levantando recursos para estudar teologia, porque ele quer ser pastor. E eu me lembro que o irmão me disse assim: esse menino já é um pastorzinho, pastor, o senhor precisa ver. Bom, eu apenas observei e achei interessante a atitude do garoto. No final de semana seguinte, o menino estava lá com os amigos em Valença, e no domingo eles foram passear à beira de um rio. E eles todos entraram no rio. E o garoto se afogou. Só uns 3 dias depois acharam o corpo do menino. E é claro, trouxeram para Itabuna. E eu me lembro que eu estava lá na igreja com alguns irmãos, um certo dia à noite, e os membros da família esperávamos o corpo do rapaz que estava sendo trazido. E o carro funerário chegou, o caixão estava lacrado, colocou o caixão lá na igreja. E ficamos ali confortando a família, os pais e os amigos estavam juntos. Algumas horas depois, as irmãs dele, que moravam em outra cidade, outro estado, elas chegaram. Mas quando as meninas chegaram, o ambiente da igreja ficou muito difícil, porque as meninas entraram na igreja gritando, e elas permaneceram gritando por muito tempo, e as irmãs insistiam que queriam ver o corpo do irmão, mas a orientação era que se evitasse abrir o caixão, porque o corpo já estava em decomposição. Mas as meninas insistiram e a família resolveu abrir. E dizem até que é melhor que se veja mesmo, para que se tenha, para que depois não fique nenhuma dúvida, nenhuma confusão mental quanto à questão da morte. Eles discutiram e decidiram entre eles. E eu me lembro quando a família se aproximou do caixão e alguém começou a abrir, eu corri e me aproximei da mãe do menino. E me lembrando do garoto que abraçou, então eu abracei. E eu pensei assim: será que essa mulherzinha é tão frágil? Será que ela vai resistir a essa cena? E eu me lembro que eu abracei. E ela virou para mim e disse assim: pastor, o senhor está preocupado comigo? Eu disse: eu estou aqui junto da senhora. Ela disse assim: ô pastor, eu não sei porquê, mas eu sei que Deus tem um propósito. Se Deus permitiu que isso acontecesse, Deus tem um propósito. Eu não sei o que é, pastor, mas Deus tem um propósito. E ela falou essas palavras umas 3 vezes: Deus tem um propósito. E em seguida ela me disse assim: pastor, me ajude a confortar minhas filhas. Mas fique tranquilo, pastor, Deus tem um propósito. Eu nunca mais me esqueci dessas palavras. Mamãe viu o corpo desfigurado do meu filho de 18 anos dentro do caixão. Um menino de ouro, carinhoso, obediente, cheio de sonhos inclusive de viver para servir ao Senhor. Agora desfigurado dentro do caixão. E a mãe dizendo: pastor, não se preocupe comigo, porque eu creio que Deus tem um propósito. Eu não sei o que é, mas Deus tem um propósito. Eu nunca mais me esqueci. Esta foi e até hoje é para mim uma lição extraordinária. Deus tem um propósito. Olha aqui um texto de Ellen White, que é muito lindo. Está no livro Profetas e Reis, página 578. A serva do Senhor diz assim: Deus tem um propósito ao enviar prova a seus filhos. Ele jamais os dirige de outra forma que não aquela mesma que eles escolheriam, se pudessem ver o fim desde o princípio e discernir a glória do propósito que estão preenchendo. Você já parou para pensar nessas palavras? De outra maneira, irmão, está dizendo assim: olha, creiam. Deus, na sua visão infinita, Ele está escolhendo os melhores caminhos pelos quais seus filhos passam. E se vocês pudessem ver como Deus vê, vocês certamente escolheriam os próprios caminhos que Deus está escolhendo para vocês. Creiam, é isso. Há um propósito glorioso de Deus na construção da vida de seus filhos. Esse propósito é nos levar para a eternidade. Mas de alguma maneira também as coisas que acontecem conosco, Deus usa para
que outros filhos sejam alcançados, e assim através da nossa vida, do nosso exemplo, das nossas palavras e até da nossa confiança na hora da crise, pessoas sejam tocadas e atraídas para o reino de Deus. Deus tem um propósito grandioso na vida de cada um dos seus filhos. Então somente, diz Ellen White, creiam, porque é assim. Louvado seja o Senhor. Bem, essa história termina com Deus falando com Jó, dos capítulos 38 a 41. Deus mostra para Jó que ele de fato é o Senhor, está no comando da vida dos seus filhos. Mas eu quero lhes convidar agora para o capítulo 42, que é a resposta de Jó. Jó, capítulo 42, verso 1, a Bíblia diz: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E outras palavras, Senhor, eu creio que tu estás no comando, que tu sabes todas as coisas. Agora o verso 5: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Antes eu te conhecia só de ouvir. Antes, quando eu estava no mar de rosas, eu te conhecia e eu já te admirava, mas eu te conhecia só de ouvir. Agora que eu desci ao vale da sombra e da morte, agora eu te vi, agora os meus olhos te veem. No sofrimento eu descobri quem verdadeiramente é o meu Deus. Agora os meus olhos te veem. Irmãos, uma das razões por que Deus permite o sofrimento na vida dos seus filhos é para amadurecer a nossa fé. É para nos dar um cristianismo que vá além da teoria e seja uma verdadeira experiência com Deus. Paulo diz em Romanos capítulo 5 que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência. Quando você é provado e persevera confiando em Deus mesmo sem entender, você está abrindo a oportunidade para Deus e para você mesmo de ter uma experiência com Deus, de ter o seu caráter desenvolvido, de ter a sua fé amadurecida. Por isso Paulo diz: a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, e a experiência esperança. Vocês já repararam que as pessoas que mais têm experiência com Deus são aquelas que mais esperança têm no Senhor? Parece que as mais sofridas são as mais perseverantes, são as mais experientes na fé e são as mais esperançosas. E Paulo termina dizendo assim: porque o amor de Deus é derramado em nosso coração através do Espírito Santo. Porque você não passa sozinho pela tribulação, porque Deus derrama através do Espírito Santo o seu amor ao seu coração. Se na crise você continuar confiando e esperando no Senhor. E 42 verso 10 está escrito: mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele chorava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe em dobro tudo o que antes possuía. O Senhor mudou a sorte de Jó. O Senhor curou a sua enfermidade, porque nada é impossível para Deus. E os amigos de Jó, porque ele era um homem querido e conhecido. Muita gente veio quando soube que Jó estava velho. Na hora que a gente está mal, muita gente corre. Mas olha, muita gente corre não é porque é ruim, não. Muita gente corre porque tem receio de se aproximar e até de saber o que falar. E tem gente que não tem estrutura realmente para acompanhar quem está sofrendo. Mas quando a notícia se espalhou que Jó estava bem, que Jó estava curado, então não vieram 3 amigos para ver, vieram muitos, porque Jó era amado, Jó era um homem querido e respeitado. E a Bíblia diz que os amigos vieram e trouxeram presentes para Jó. E Deus abençoou Jó no recomeço de sua vida financeira. E esses presentes recebidos dos amigos foram bem aplicados, bem usados, e com a bênção de Deus Jó prosperou. De modo que um homem que tinha 7.000 ovelhas passou a ter 14.000, e tinha 3
nasceram-lhe mais 10 filhos, 7 meninos e 3 meninas. Deus devolveu sua maior riqueza. E um dia eu preguei sobre isso e alguém depois me disse assim: pastor, mas Deus não deu em dobro os filhos. E eu fiquei sem saber o que responder, e o próprio irmão respondeu. Vocês sabem que às vezes tem gente que faz pergunta, mas já está com a resposta na ponta da língua. Ela só está provando você para ver se você tem alguma resposta. E antes que eu respondesse, eu acho que nem saberia responder. Ela me disse assim: pastor, o que Deus deixou para completar a maior riqueza de Jó na eternidade, porque aqueles 10 que morreram, eles vão ressuscitar, e vão ressuscitar os outros 10 que nasceram, que há muito tempo também já morreram. Então na eternidade Jó vai ter 20. Oh, glória! Eu disse: está bem, está bem. De repente essa é a resposta. Vale a pena ser fiel ao Senhor, vale a pena confiar no Senhor. Faça de Deus o Senhor da sua vida e avance com Ele pela fé, nas horas fáceis ou nas horas difíceis, na hora dos sorrisos ou na hora das lágrimas. Eu disse na mensagem anterior e repito: o que confirma, o que corrobora, autentica a verdadeira fé não é receber respostas imediatas às orações. Isso é bom e acontece. Mas o que sela a verdadeira fé é crer, mesmo quando nossos pedidos não são respondidos, ou não são respondidos como nós pedimos. É isso que sela a verdadeira fé. É quando a gente não entende, mas ainda assim confia no Senhor. Faça do Senhor o Senhor da sua vida, e que Deus abençoe a sua vida, e que Deus abençoe a vida de cada um que está aqui nessa hora na presença